vista. Mas gostaria aqui, senhor presidente, ressaltar, no último dia 25, quinta e sexta passadas, participei na Argentina como representante do Senado, sem ônus para casa, do seminário sobre o futuro da integração da América Latina, ocasião em que, a convite da Cátedra Livre da Universidade Nacional da Prata, José Artigas para a Integração, e da Cátedra Livre Democracia e Estado de Direito Raul Alfonsin, da Universidade de Buenos Aires e da Federação Universitária Argentina, ali apresentei uma palestra sobre a perspectiva da renda básica de cidadania. E ali no auditório lotado da Faculdade de Direito de Buenos Aires, pude dialogar com deputados, senadores de diversos países da América Latina que consideraram muito importante a perspectiva da instituição de uma renda básica. Mas durante a viagem, tomei conhecimento mais de perto das experiências que envolveram as eleições primárias que ocorreram na Argentina no dia 14 de agosto último. Elas foram estabelecidas pela Lei 26.571 de 2009. Todos os grupos partidários, incluindo aí os partidos políticos, as confederações, as alianças, aquilo que nós chamamos de coalizão, devem proceder de forma obrigatória à seleção de seus candidatos a órgãos públicos nacionais por meio de eleições primárias, de forma simultânea em todo o território nacional, mesmo nos casos em que se apresente apenas um candidato por cargo na lista do partido. A designação dos pré-candidatos é exclusiva dos grupos partidários, devendo respeitar o previsto em suas cartas de organização e os aspectos constantes da legislação constitucional e infraconstitucional. Cada grupo partidário determina os requisitos para o cidadão ser pré-candidato às eleições primárias, nas quais deverão votar todos os eleitores, independentemente de serem ou não filiados a partidos políticos. As listas e pré-candidatos apresentadas pelos grupos partidários para registro à Direção Nacional Eleitoral devem conter o número de assinaturas de filiados cuja porcentagem, em função do número total de filiados ou do número total de eleitores, o que for menor, deve respeitar um mínimo previsto na lei como de 1 a 2%. Desde 1991, por força da Lei 24.012, os grupos partidários, ao confeccionarem suas listas de candidatos, o que vale também para os pré-candidatos das eleições primárias, deverão integrá-las por no mínimo 30. Nas eleições primárias argentinas, o voto é obrigatório para todos os eleitores, que deverão escolher apenas um candidato para cada cargo nacional em disputa, podendo optar por listas de diferentes listas partidárias. Ressalto que o interesse da população foi tão grande nessas primárias que houve um comparecimento de 78% dos eleitores, enquanto no sufrágio anterior votaram não mais que 75% dos eleitores. Apurado o resultado para a presidente da nação, ficou a presidenta Cristina Fernandes Kirchner pela Frente Justicialista Peronista, para a vitória, com 50,7% dos votos. Em segundo lugar, 12,2% dos votos ficou Ricardo Alfonsin, filho do ex-presidente Raul Alfonsin, pela coalizão da Social Democrata União Cívica Radical, com setores dissidentes do peronismo. O terceiro coube ao ex-presidente Eduardo Duhalde, da Frente Popular, com 12,18% dos votos. Somente poderão participar das eleições, apresentando os candidatos, os grupos partidários que, nas eleições primárias, obtiverem um mínimo de 1,5% de votos válidos para cada categoria de cargos em disputa, o que vem sendo, de alguma forma, criticado dentre os aspectos, de um lado, tão positivos desta nova experiência argentina. Esta Lei 26.571 de 2009 foi apresentada pelo Executivo argentino ao Congresso Nacional como facilitadora da democratização da representação política, da transparência e da equidade eleitoral. Somente elegendo seus pré-candidatos nas eleições primárias, uma coligação ou partido político poderá participar dos comícios nacionais.
Os pré-candidatos somente podem se apresentar por só um grupo partidário ou partido político e para uma única categoria, presidente, deputado ou senador. As mesas de votação das eleições primárias são mistas, contendo as cédulas de todas as coligações ou partidos com suas respectivas listas de pré-candidatos para cada categoria. Eles ainda não têm o voto eletrônico. A participação na eleição primária, tanto dos filiados partidários quanto de todos os eleitores em geral. Com isso, segundo o Ministério do Interior argentino, os candidatos selecionados terão maior legitimidade para representarem o povo. Como nas eleições primárias argentinas ocorridas dia 14 de agosto, os 10 partidos e coalizões que disputaram o pleito apresentaram apenas o nome de um pré-candidato para cada cargo eletivo, essas eleições prévias se transformaram num termômetro ou numa pesquisa eleitoral para as eleições de outubro próximo. De qualquer maneira, avalio como muito positivo e cumprimento o povo argentino por essa iniciativa, pois tem lutado para ser um daqueles que defendem maior democratização da representação política. Julgo que falta ao processo eleitoral argentino, quanto no nosso processo, uma regulamentação que discipline nos partidos políticos a escolha interna de candidatos a cargos eletivos, e justamente para isso apresentei, em abril deste ano, a proposta de emenda à Constituição que objetiva garantir um mínimo para concluir, senhor presidente, entre os representantes e seus representados, estabelecendo que, obrigatoriamente, os nomes que comporão as listas, abertas ou fechadas, para eleições proporcionais ou majoritárias, sejam fruto da escolha do conjunto de filiados da agremiação partidária dentro da circunscrição eleitoral de cada grupo em disputa. Os membros de cada partido poderão votar em seus candidatos internos, qualquer filiado que queira se candidatar, para que, no passo seguinte, os mais votados tenham seus nomes submetidos ao sufrágio universal. A PEC determina especificamente que a opção de cada eleitor filiado para o caso dos cargos proporcionais deverá constar de 2 votos, um para o sexo masculino, outro para o sexo feminino. Essa proposta toma por base os dados do IBGE que falam, inclusive, de que a população feminina hoje é até mais masculina. Assim, é um dever de justiça e coerência fazer constar a obrigatoriedade de se dar às mulheres, no mínimo, a mesma oportunidade dada aos homens, cumprindo os preceitos constitucionais de igualdade entre homens e mulheres. Assim, avalio que a aprovação desta PEC 23 de 2011 consolidará o princípio democrático no âmbito de cada partido e em todo o país.